Apita o árbitro, começa a partida. Esse é o Zap Futebol Clube. Eu sou Marcelo Arthur Roux e mais uma vez estou recebendo aqui Altino Ventura. Agora a gente vai comentar daquela forma que a gente faz diferenciada, a análise da 16ª rodada do Brasileirão, mas só times do Sul, do Nordeste e do Centro-Oeste. Vamos lá, Altino? Vamos lá. Então, vamos lá. Peraí, me dá um segundo. Aqui, vamos lá. Começando com Palmeiras 1, Curitiba 3. O que você achou dessa partida aí, da demissão de Vanderlei Luxemburgo, que caiu antes do que o Diniz, hein? Não, vamos deixar para falar do Luxemburgo no Paulistas, né? Vamos falar do Curitiba. Né? Verdade. Mas o Curitiba fez por onde, né? O Curitiba mostrou o que eu vinha falando, né? Parece que ele resolveu, me escutou, né? Finalmente saiu o Curitiba da zona. Se apresentou ao campeonato, né? Eu dizia que o Curitiba tinha um elenco para ficar no meio de tabela ali, né? Conseguiu ganhar de um Palmeiras que vem cambaleante, que vinha de 2 derrotas, encaixou um bom jogo, né? Inclusive contando com a estreia lá do Rodrigo Muniz, um garoto do Flamengo, né? Que foi emprestado, que é um bom jogador, não sei nem porque que o Flamengo emprestou, deveria estar usando. E o Curitiba fez 2 gols no primeiro tempo, né? Abriu 2-0, uma partida talvez a melhor do Curitiba no campeonato, né? Vamos ver se o Jorginho mantém essa trajetória, ele é um bom treinador, né? O campeonato do Curitiba é um campeonato de somar pontos, não é um campeonato de buscar mais nada, então, assim, cada ponto que vai sendo acumulado vai ajudar nesse objetivo de se permanecer na Série A, que é o objetivo de qualquer clube que vem da segunda, né? Um orçamento menor, o Curitiba ficou vários anos na segunda divisão, né? Foram vários anos. Então, o resultado foi bom e curioso, né? Porque antes da partida eu estava vendo as estatísticas, né? E o Palmeiras era freguês do Curitiba, né? Os números dos confrontos, o Curitiba tinha mais vitórias que o Palmeiras, né? E confirmou esse favoritismo e ganhou mais uma, né? Então, assim, o Palmeiras enfrentar o Curitiba nunca é bom negócio, viu? Tô vendo. Vamos lá, então, para a próxima partida, que é Grêmio 3, Botafogo 1. Quando o Grêmio quer jogar o campeonato e se concentra, principalmente quando joga em casa, o Grêmio consegue se impor, né? O Botafogo vinha de bons resultados, né? Mas o Grêmio, como deu uma parada de Libertadores, já tinha terminado na outra semana, e o Grêmio, que é o que ele gosta, os mata-matas, ele voltou as atenções para o brasileiro, né? E conseguiu fazer talvez uma das melhores partidas dele dos últimos tempos aí, das últimas rodadas em termos de brasileiro, porque o Grêmio vinha tendo mais atuações no Campeonato Brasileiro. Essa partida fez uma boa partida e acho que esses 3 pontos colocam o Grêmio quase na primeira metade, né? Ele está em 11º, né? Então ele começa a tentar se aproximar do pelotão mais ali da primeira metade. Onde ele provavelmente termina o campeonato, né? Ali entre 15 Exatamente, exatamente. Então, assim, deu uma desafogada na pressão, né? O Renato vinha sendo pressionado também, né? Mas eu fico triste por esse menino Matheus Babi, que eu acho que é para prestar atenção nesse jovem talento, que é um menino que o pouco que eu vi dele me agradou, assim. Ele é bom jogador, sim. Ele é bom jogador. O dia que ele faz o gol, o time não consegue vencer, mas eu gosto dele, ainda aposto nele. Sim. E só fazer aqui um merchan para o nosso anunciante aqui na nossa caneca, que não anunciou ainda, mas para você que quiser anunciar, pode anunciar aqui, fica à vontade. Vamos lá, tem mais alguma coisa de Grêmio para falar ou a gente pode ir para Santos? Não, acho que está de bom tamanho. Acho que o Grêmio a gente tem que aguardar as próximas 3 rodadas, que vão ser as 3 rodadas para fechar o turno, né? Faltam 3 rodadas para fechar o turno. Se o Grêmio conseguir, nesses 9 pontos, pelo menos 7, eu acho que ele se coloca na virada do retorno como um candidato para brigar por G4, Libertadores, enfim. Se bem que é G6, tem a pré-Libertadores também, né? Enfim, na verdade, quem quer disputar o título tem que estar no G3 ali, né? Tem que estar no máximo. Não. O título para o Grêmio não dá. Título não dá, enfim. Não vamos, né? Eu estava até assim, ontem eu estava pensando nisso, Marcelo. Tem aquela história, aquela lenda urbana que são 12 grandes, né? Todo mundo fala que são 12 grandes, mas assim,
Se a gente pegar o Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos, que começou em 2003, de 2003 para cá, na verdade, dos 12 grandes, só 7 ganharam o Campeonato Brasileiro, tá? De pontos corridos. Isso significa alguma coisa, né? Eu acho que significa que são os clubes que, de fato, conseguem jogar um campeonato de 38 rodadas, com elenco, com investimento, com viagens, com desgaste, para, de fato, ganhar o campeonato, né? Então, assim... Eu ia dizer, quando você falou dos 12 grandes, eu ia falar que tem 5 gigantes. E a depender aí, tem time dos gigantes que não ganhou o brasileiro, que pode estar nessa lista, né? Eu não sei. Mas, veja, a gente tem uma amostra de quase 20 anos. Então, assim, eu não estou dizendo que os times não são grandes, mas em termos de campeonato brasileiro, para ganhar mesmo, o fato concreto é que no pontos corridos só ganharam os 4 de São Paulo, né? Flamengo e Fluminense aqui no Rio, o Cruzeiro, né? Que já não está que já não estaria nesses 12 grandes. Foram os 7, né, que ganharam. Os 4 paulistas ganharam, Flamengo e Fluminense. O Flamengo ganhou 2 campeonatos, o Fluminense também ganhou 2, né? E o Cruzeiro ganhou 2 também. Né? E mas os outros o Cruzeiro agora não estaria nesses 12 grandes, na minha opinião. Não. Mas aí a situação dele é circunstancial, a gente sabe disso, né? Você acha que eles saem dessa situação aí nos próximos 3 anos? Não, esse ano, talvez no próximo não, mas daqui a 3 anos aí volta a ser um Cruzeiro, sei lá, imagino, né? Agora, os outros 5 que estão nessa lista dos 12 grandes não ganharam, né? E, aliás, não chegaram nem perto, né? Você vê, o Botafogo não chegou nem perto, né? O Atlético mesmo foi em segundo, eu acho. O Atlético eu não me lembro se foi segundo. O Inter foi vice para o Flamengo, né? O Inter ainda eu acho que o Atlético Mineiro foi vice para o Fluminense, cara, em 2010. Pode ser. Um vice, mas é muito pouco. Um vice em 20 anos. O Inter deve ter sido vice 2 vezes. Uma para o Flamengo e outra para o Corinthians, né? E o Botafogo também nunca chegou perto. O Vasco também não. O Botafogo acho que foi em 2 Libertadores nesses 20 anos. Não, mas perto do título não chegou. Não, digo, o Libertadores é o melhor cargo que eles conseguiram arrumar. Exatamente. Libertadores. E o Vasco também, acho que não chegou nenhuma. Acho que o Vasco foi uma vez vice no brasileiro, mas muito tempo, é pouco, né? Nos 20 anos é pouco. É pouco. Então, assim, essa história dos 12, a gente tem que repensar isso, viu? Enfim, é triste, alguns torcedores não vão gostar, mas é isso. Sim, é sensatez. O Atlético Mineiro está na fila aí do brasileiro, é o quê? 25 anos? 30? Não, 50 anos. Foi 50 anos. Pô, eu achei que era menos. Mas qual foi o último título grande do Atlético? Foi a Libertadores, né? Ah, sim, verdade. 2013, né? Vamos para Santos 0, Atlético Goianiense 1, gol do Chico, um japonês que na verdade é coreano. É coreano, é bom jogador esse Chico, né? Vem fazer, aliás, é um dos grandes destaques do campeonato, né? Uma das grandes surpresas, né? Um jogador que ninguém conhecia, né? Quase que o cérebro ali daquele meio de campo do Atlético Goianiense. Grande campanha do Atlético Goianiense, né? Eu já vinha apontando isso, né? Perdeu o treinador, né? Numa loucura, né? Que eu considero uma loucura, né? O Mancini ter saído do Atlético Goianiense para ir para o Corinthians, né? Depois a gente até fala lá no áudio do Corinthians, dos paulistas. Beleza, maravilha. Mas o fato é que, assim, o Atlético Goianiense faz uma campanha sensacional, sem dúvida nenhuma o grande destaque do campeonato, a grande surpresa, ninguém acreditava, todo mundo dizia que ele ia ser o lanterna do campeonato, né? Ele está invicto contra os times cariocas, ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, né? Empatou com o Fluminense e Botafogo, teria sido campeão carioca, né? Se fosse disputar aqui. E faz uma campanha muito digna para um time que tem um dos menores orçamentos, veio da segunda divisão, está em 9º lugar no campeonato. E você acha que o Atlético Goianiense termina ali em qual faixa? Ali entre 12º e 15º? A questão a gente tem que ver, o problema maior é o seguinte, é a questão que eu te falei, são 38 jogos, o elenco é enxuto, né? E eles perderam o treinador nessa insanidade do Mancini. Então eu não sei como é que eles vão reagir, né? Nesse curto prazo, reagiram bem, ganharam do Santos fora de casa. Já contrataram alguém, não? Já tem um treinador novo? Não sei. Mas o fato é que, assim, agora é um time que está muito bem fisicamente, é um time jovem, com muita velocidade, joga num contra-ataque, assim,
um contra-ataque fatal, né? Eles fazem virada de bola de um lado para o outro com muita velocidade. É um time que está muito bem, muito redondo mesmo. E ele não se intimida jogando fora, viu? Ele não fica retrancado administrando resultado, não. Eles estão ainda com o interino, só para complementar a informação. Né? Não, eu só sabia que estava com o interino, não sei qual. Mas não surgiu um novo treinador, não. Eu acho que é uma boa equipe para um treinador que estiver fora aí do mercado, com perspectiva de retornar. É uma boa opção de fazer um bom trabalho, porque vai encontrar um trabalho bem feito, um clube sem tanta pressão, está razoavelmente estruturado, né? E está bem posicionado na tabela. Tem alguém disponível no mercado que você acha que combina com esse time do Atlético Goianiense? Eu acho, por exemplo, o Dorival seria um bom treinador, né? Opa! Né? E eu acho interessante quando um treinador de porte, de nível grande, de grande porte, digamos assim, dá um passo para trás, indo num time talvez de um pouco menos de expressão, justamente para ganhar visibilidade, né? Sim. Voltando aí ao Atlético Goianiense Santos, o Marinho, acho que, se eu não me engano, foi poupado, né? Ele já vem sentindo, né? Já vem sentindo há várias rodadas, já era dúvida contra o Corinthians, no outro jogo também, contra o Grêmio, né? Ele apanhou muito no jogo com o Grêmio, né? Enfim, é um jogador que tem que também e tem que fazer rodízio, não tem jeito, né? Sim. Por falar em rodízio, vamos falar aí desse Atlético Mineiro 1, Fluminense 1, que jogou. Sim. Aí eu vou falar sem Nenê e sem Fred, então ganhou bastante velocidade nesse ponto. Sim, foi importantíssimo isso. Eu acho que é uma coisa que a gente fala aqui no Zap há muito tempo, que às vezes o medalhão ele pode ser querido pela torcida, ele pode ser um ídolo, mas às vezes ele pode também sentar no banco e aguardar para entrar no segundo tempo, porque Sim. A molecada está aí querendo mostrar serviço. Sim, E eu acho que o Fluminense fez uma partida boa, o primeiro tempo principalmente, aproveitou... Eu dormi, como eu te falei, mas eu acho que o que eu vi na internet foi o melhor primeiro tempo do ano. Na verdade é isso. O Fluminense estava com um time mais jovem, mais rejuvenescido, enfrentando uma equipe pressionada, né? Porque aquilo que a gente já vem falando, o Atlético está muito pressionado, Sampaoli, título, investimento, a torcida está empolgada. A torcida do Atlético Mineiro está muito empolgada, isso é muito perigoso, né? O histórico deles, quando entram nessa espiral, é de fracasso. E o time do Atlético foi para cima e joga com uma marcação muito alta, né? O Fluminense conseguiu se colocar ali naquela faixa do campo com os garotos, uma faixa da intermediária para frente ali, em que conseguiu se aproveitar da linha alta de defesa do Atlético, e os espaços aconteceram, o Fluminense perdeu algumas oportunidades, né? Chegou a fazer um gol que foi anulado lá pelo VAR, né? Que realmente estava impedido, mas aquilo ali já foi uma demonstração de que como o Atlético estava mostrando problema na sua retaguarda, né? E o primeiro tempo foi muito bom, o Fluminense saiu na frente, né? Aquele gol do Caio Paulista ali, que ele levanta para ele mesmo, deveria ganhar assistência e gol. O que você tem a comentar? Eu acho que aquele chute ali não tem goleiro que pegue, né? Não tem, foi um bonito gol. Aquele chute ele não acerta mais, né? E eu acho que assim, o Fluminense perdeu uma chance de ganhar o jogo, cara. Porque o Fluminense, acho que no segundo tempo, não sei se ficou com medo, meio que se acovardou, tentou administrar um resultado quando tinha tido uma postura mais ousada, mas aí a gente cai naquele papo que a gente já falou, o Odair é muito medroso, né? O Odair ele joga de uma maneira em casa, joga de outra fora, e acho que o Fluminense foi aos poucos deixando a pressão do Galo subir, e aí ficou difícil sustentar a vitória, né? Na verdade, os melhores momentos aqui que eu vi, o segundo gol do Atlético foi amadurecendo consideravelmente ali. O goleiro do Fluminense teve que espalmar muitas bolas, porque ele não encaixa nenhuma. Ele espalmou muitas bolas ali, dando muitos rebotes, e aí mais chutes e mais rebotes. Se você pegar aí as estatísticas, eu acho que o Atlético chutou mais de 20, 25 vezes no gol. Sim. Mas isso é o padrão do Sampaoli, né? O time joga muito para frente, é muito ofensivo, agride muito, né? E até por isso que eu acho que a postura que o Fluminense adotou no segundo tempo, principalmente, foi equivocada. Ele tinha que ter continuado com o jogo incomodando, né? Aquela postura do primeiro tempo.
Não, gerando e se preocupação, né? levasse o segundo gol, não teria Não capacidade de teria, buscar não o teria, empate. não teria. Não, e a zaga do Atlético é uma zaga pesada e velha, e lenta, né? O Hever é um jogador que foi dispensado do Flamengo, né? Já vinha mal, né? Então, Sim. assim, é uma zaga que você botar uns jogadores de velocidade, jogadores jovens, com talento, com técnica, você cria problema. Então, o Fluminense tinha que ter mantido uma postura ofensivamente mais ativa, como foi no primeiro tempo. Sim. Vamos ver se o Odair aprende a lição, né? Foi um placar surpreendente, assim. Eu acho que para quem joga loteca, para os apostadores aí, quem confiar que o Atlético não ganharia, conseguiu É, pegar uma boa grana. é. Bom, também teve o seguinte, teve um temporal muito forte antes, né? Algumas horas antes da partida caiu um dilúvio lá em Belo Horizonte, o campo devia estar pesado, né? Enfim, eu acho que isso também afeta um pouco a Pode qualidade influenciar do jogo, a né? boa partida, né? É. Vamos para Sport 3 Internacional 5. Jogo maluco, né? Jogo com 8 gols, coisa rara, né? O Sport vinha depois que perdeu para o Flamengo, engrenou 3 derrotas seguidas, né? O Sport vinha fazendo aquela boa campanha com o Jair Ventura e depois da derrota do Flamengo entrou numa rota perigosa, né? 3 derrotas seguidas, sendo 2 em casa, né? Uma para o Botafogo e uma para o Inter, né? E pior, né? Tomando muito gol, né? Normalmente os times do Jair Ventura são bem organizados defensivamente, né? Ele é um cara que sabe montar defesa, privilegia o sistema defensivo, né? Contra o Botafogo foi uma falha grotesca do goleiro, né? Na saída de bola, que deu o gol e o Honda fez o gol, né? E agora tomou 5 gols do Internacional, né? Uma coisa, quer dizer, em termos ofensivos até o Sport fez 3 gols, né? Se você for avaliar, né? Sim, sim. Mas A a zaga do defesa, Internacional não funcionou tão bem assim, né? não, o Inter vem cambaleando, o Inter oscila muito. É uma equipe que depende muito do Galhardo, né? Aí já falando do Inter, que a gente também tem que falar do Inter, né? Sim, verdade. O Inter depende muito do Thiago Galhardo, que é eu acho que ainda é o artilheiro do campeonato, né? É sim, é sim. Pois é. E vem fazendo um campeonato muito bom, realmente. Mas o time do Ele tem Inter. 13 e o Marinho tem 10. E o Pedro Pois tem é, ele 8 logo na sequência. tá com uma gordurinha. Vamos ver se será que alguém quebra o tricampeonato do Gabigol, porque ele fez 2 vezes, né? Pelo Santos e pelo Flamengo, né? Ele está brigando Sim. pelo terceiro ano seguido, né? Esse ano Vamos não ver. vai dar mais para ele pela quantidade Pela de contusão, né? pela E quantidade pela de jogos. contusão. Então, assim, o Inter é uma equipe que depende muito do Galhardo, né? Mas tem algumas fragilidades do elenco que eu já vinha apontando. Primeiro, os laterais do Inter são fracos, né? E o meio de campo é um meio de campo muito marcador e pesado, né? Não tem muita técnica, né? É aquele esquema mais do sul tradicional, de futebol força, futebol com vigor físico, né? Os jogadores talentosos do Inter são os zagueiros, que são bons, né? E os caras da frente, né? Então, assim, eu acho um time, um elenco um pouco desequilibrado. Eu não acredito que o Inter vai brigar pelo título. Vai ficar ali no G4, para mim, mas não acredito. Eu acho que quando a coisa chegar mesmo a funilar, o Inter tende a cair, ainda mais que o Inter também tem em Copa do Brasil e Libertadores, né? Então É, ainda tem isso. O elenco é muito limitado para 3 competições de alto nível, né? verdade. Vamos para o Atlético Paranaense 0, Corinthians 1 ali no finalzinho, no fechado, Esse jogo, na apagada das esse, luzes. esse jogo eu não vi porque o Atlético Paranaense tem aquele problema, né? Não é todo, são raros os jogos deles que passam na TV, né? Eu acho que Porque, nenhum jogo do pois é, Atlético passa. pois é. Então isso é um problema, né? Também, né? Não, Não numa sei. época de pandemia que só dá para ver a distância, o Atlético Paranaense não ter dado uma solução para isso ainda. Deve ter É, lá a TV do torcedor, do sócio torcedor e tal, mas é meio é. frustrante. Eu acho que tu não arruma novos torcedores. Eu acho que é um clube que está na zona do rebaixamento, perdeu um jogo importantíssimo, confronto direto, né? O Corinthians também mal, estava na zona do rebaixamento também. Foi um confronto, é um jogo de 6 pontos, o Atlético Paranaense perdeu em casa. Aliás, vem jogando mal em casa, né? Eu não vi o jogo, mas a campanha dele em casa, a gente até brincou, né? Que todo mundo falava do gramado, mas o diferencial era a torcida, né? O Verdade. que eles estão sentindo falta é a torcida. E entrou na zona do rebaixamento de uma forma muito forte,
sem perspectiva de sair, porque não tem dinheiro, né? Claramente não tem um elenco, ele teve muitas perdas nos últimos 2 anos de jogadores excelentes, né? De alto nível, né? Eles perderam o Léo Pereira, perderam o Cirino, perderam o Bruno Guimarães, né? Perderam aquele argentino. Não repuseram, né? Não repuseram, não tem dinheiro. O jogador sai, entra a grana, mas não tem grana, né? Pois é, e é um clube que ainda está na Libertadores, ainda está na Copa do Brasil e no Brasileiro. Então, você imagine, com 3 competições, nessa situação do rebaixamento que ele não pode abandonar o brasileiro, né? Se ele tivesse no meio de tabela, ele jogava meia boca, mas na situação que ele está, ele vai ter que jogar o brasileiro à vera. Tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. E, assim, é um clube que, se cair, acho que os outros clubes não vão sentir falta, porque com esse problema de não passar jogo, ninguém gosta de ter um clube que, né? Não, 2 vezes por ano ele joga contra o teu clube. E você quer ver um jogo do teu clube? Você não consegue. O último jogo aí, Fluminense Atlético Paranaense, eu acompanho no radinho, assim. É aquela coisa bem antiga. Ainda tem um aspecto também estranho, que eles também, quando tinha torcida, ano passado o Ministério Público permitia a torcida visitante, né? Ainda tinha isso, né? Então, quer dizer, ele não só não deixa passar na TV, como quando ele joga fora, ele tem 10% da cota dos ingressos. Quando alguém joga lá, ele não dá os 10%, né? Porque o Ministério Público diz questão de segurança, não sei mais o quê. Quer dizer, se a torcida deles não consegue conviver com os 10% dos visitantes, eu acho que um clube desse... Tira a torcida do dono da casa, então. Então, assim, é um time que ele tem que repensar algumas coisas, porque, assim, é um clube que age muito de uma maneira unilateral, né? E não é em prol de todos, né? Na verdade, né? Você não pode inibir a torcida do visitante, você não pode... Quando ele decidiu botar o gramado sintético, decidiu por conta própria, não houve essa discussão. A CBF ficou até em dúvida se liberava ou não liberava um tempo, não sei se você lembra disso, né? Lembro sim. Então, assim, o Atlético ele tem posturas isolacionistas, né? Ele se isola, ele toma as decisões dele e, sabe, eu acho isso ruim. Mas, enfim, vamos ver até onde isso vai, né? Acaba que, foi um pouco o que você falou ali, se o Atlético cair... Existe, eu não sei se você vai concordar comigo, mas existe um certo corporativismo, por exemplo. O Cruzeiro caiu, eu sou da tese que eu achava até que é porque tá uma zona lá complicada, mas eu sou da tese que um time grande pode emprestar um jogador para o Cruzeiro para tentar ajudar o clube, porque eu vi alguém falando isso há pouco tempo, que um time grande, ele só é um time grande se tiver um rival à altura para ele poder jogar com alguém, porque senão tu joga contra o Ibis, perde todo o valor do time grande, né? Sim. De brasileiro ainda, que a gente tem a comentar, vai ter hoje Flamengo e Bragantino, Goiás e Bahia, Vasco e Fortaleza, Ceará e São Paulo. Tem alguma coisa a comentar dessas 4 partidas aí? Como esse áudio é dos outros estados, né? Vamos comentar então do que for, né? Então, Goiás e Bahia, Goiás Vasco e Bahia. Fortaleza e Ceará e São Paulo. Não, o Vasco Fortaleza foi adiado, né? Porque o Fortaleza jogou ontem, né? Esses 2 jogos foram adiados, Ceará e Vasco São Paulo também. Só tem o Goiás e Bahia aí que vai ser assim. Que é amanhã. Esse jogo é amanhã. É amanhã. Bom, é um jogo assim de desesperados, né? As 2 equipes estão ali no perigo, né? O Goiás mais, só que uma gordurinha. E eu acho que o Goiás pode ganhar uma motivação extra, porque ele fez uma boa partida com o Flamengo, né, no Maracanã na terça-feira. Acho que o Goiás ficou aquela frustração, tomou o gol no último lance, já nos descontos, mas a partida do Goiás foi muito digna, foi uma luta foi uma partida de entrega, de briga, de muita correria. Claro, com deficiências técnicas, claro, com um elenco limitado, mas fez uma partida muito digna. Diga aí. O que eu tenho a comentar rápido é esse jogo do Fluminense com o Atlético Mineiro. Ele me lembrou muito esse Flamengo e Goiás. Só que a diferença é que o Flamengo pressionou até conseguir o gol. O Atlético Mineiro ele não tem esse ímpeto no final ali dos últimos minutos de encontrar o gol no final. E o Fluminense tem mais qualidade que o Goiás também, né? E outra coisa que eu deixei passar também foi o primeiro empate do Atlético Mineiro aí. No campeonato.
Arrancando 2 O pontos. primeiro de... Se o Flamengo for campeão, me agradeça depois. O primeiro de muitos. Esse é o primeiro de muitos, pode ter certeza disso. Mas aí só voltando para concluir o Goiás, então eu acho assim, se a motivação que o Goiás tem que, a lição que ele tem que tirar desse jogo com o Flamengo é que assim, se ele conseguir manter esse tipo de padrão para frente, ele tem chance de escapar, né? O confronto dele vai ser, quer dizer, esse é o jogo com o Bahia, que é um jogo que confronto direto. Se ele jogar o jogo contra o Flamengo, ele tem chance de ganhar do Bahia, entendeu? Então, tem certos jogos que não vai dar para encarar, mas alguns jogos sim. Então eu acho que o Goiás não, jogando em casa, tendo ali gandulas a seu favor e tal, acho que tem. E o Bahia fora de casa também não vai tão bem assim, né? Não, e o Bahia tá naquela turbulência, ainda teve aquele episódio do Mano lá no jogo com o Fluminense, né? Aquilo foi muito feio, né? Aquilo foi uma coisa... Me impressiona que até agora não pegou nenhum gancho, né? Porque era para ter pego. É absurdo, né, cara? Eu disse num outro grupo que eu faço parte, a gente tem que parar com isso, porque assim, o jogador é punido por qualquer coisa, né? Ou pelo árbitro em campo, ou o procurador do tribunal pega a fita, pune o atleta, não sei o quê. Agora ninguém faz nada contra os técnicos. Os técnicos fazem o que fazem, as grosserias, os desrespeitos. São pessoas mais experientes, não tem nenhum garoto. Exatamente. É o cara, é o comandante que tem que dar o exemplo ao grupo, né? Sim. Não é só para a torcida, é para o grupo que ele comanda. Nesse caso aí em específico, eu achei que o juiz errou. Porque era para ter expulsado o Mano só para ter esse registro de... Pois é, mas veja, mas mesmo que se expulsasse... de um amarelinho aqui para ele. Cara, ele continuou ofendendo... Eu acho que não precisava. E eu digo mais, essa postura dos treinadores, que é brasileira, você não vê isso no exterior, além de reclamar o tempo todo no campo do jogo, xingar árbitro, invadir gramado, fazer essas grosserias, esses caras chegam na sala de imprensa, nas coletivas, fazem grosseria com jornalistas, sabe? Uma arrogância, uma prepotência. Os caras não aprenderam nada. Desde 2014, o 7-1, não é possível. Mas e os tribunais passando pano. Não, e a verdade é que não interfere em nada no placar final do jogo. Assim. Não é aquela coisa de, vou encher o saco agora que está na dúvida se foi pênalti ou não. Sim, acabou o jogo, apitou o final, você não levou os pontos, volta para casa, treina um pouquinho mais. E o tribunal passando pano, isso cansa um pouco, sabe? Isso. Verdade, mas enfim, vamos ver. Eu acho que o assunto ficou tão para baixo que eu finalizaria esse vídeo. Beleza, é isso aí. Eu vou fazer até 10 segundos de silêncio aí pela atitude do Mano, que foi vergonhosa. Eu espero que alguém leve em consideração esses meus 10 segundos de silêncio. Tá bom, chega. Vamos encerrar então esse áudio. Vamos para o outro. Ativando o próximo link. Valeu, Tiago. Beleza.